cuspidos.
I pledge this morning to him with all my heart Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, that by his help and by his grace, e pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements flowing in this little old statue of mine. até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, So I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo. Boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Deus, por sua graça, nos concede mais uma oportunidade para que estejamos juntos, meditando em torno da palavra. Desta feita, o irmão Johnny está aqui conosco. Boa noite, irmão Johnny. Boa noite, irmão Fernando. Deus te abençoa nossos irmãos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos tomar aqui uma escritura para servir como base aqui daquilo que vamos meditar nesta noite, que está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 5 e 6, onde diz assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Enquanto nós conversávamos aqui agora há pouco a respeito dessa escritura, nós chamamos a atenção aqui para as expressões que o Espírito Santo tomou o apóstolo Paulo para conectar estas palavras. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. São expressões que, antes de nós darmos aqui sequência à leitura, é importante que nós observemos, porque a palavra de Deus, ela é um espelho. E sendo um espelho, ao nos aproximarmos desta palavra, nós devemos entender que nós devemos nos identificar com a palavra. E a palavra, ela nos sonda. Porque a própria Escritura, eu creio que aos Hebreus, diz que a palavra de Deus é viva. 4:12, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Significa que não há ninguém que diante da palavra de Deus possa ter alguma atitude, algum comportamento que vá passar de forma desapercebida. É verdade. Porque Deus, ele tem o pleno conhecimento de todas as coisas e ele pode nos sondar. E nós, como cristãos que queremos agradar a Deus, quando nós estamos nos examinando pela palavra, aquilo que mais a nossa alma, o nosso coração almeja, é que nós estejamos dentro da vontade perfeita de Deus. Porque um cristão fora da vontade perfeita de Deus é um cristão fora da posição. E um cristão fora da sua posição não tem como ele ser abençoado. É verdade. Só falando sobre a fé, Paulo mandando a gente olhar para dentro de nós. E ele falando assim, olha, o próprio Davi disse, sonda-me, Senhor, né, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Quando o apóstolo Paulo ele nos manda examinar a nós mesmos, e a fé vindo por ouvir e ouvir esta palavra, o próprio apóstolo Paulo diz assim, olha para dentro de você, você tem ouvido a palavra, você vem nos cultos. Quem sabe o apóstolo Paulo falando, há quanto tempo nosso Senhor foi crucificado? Vamos abrir, quem sabe. E nós temos seguido aqui, levando esta palavra, batizando, levando o nome dele, vendo sinais e maravilhas acontecer. Ele diz, examinai a vós mesmos. Se esta palavra tem produzido, tem entrado, tem trago aí para dentro de você, ou tem colocado aí dentro essa fé. Aí ele disse assim, examinais a vós mesmos, se permaneceis na fé. E a fé vindo pela palavra e trazendo ali, examina, dá uma olhada, faz uma retrospectiva, um exame lá dentro, uma ressonância e vê se essa fé mantém. Essa fé de guardar a palavra, essa fé
de confiar em Deus, essa fé de ficar com o que Deus deixou. Por isso que o profeta diz que fé é revelação. Fé é revelação. E quando nós estamos examinando a nós mesmos pela palavra, isto também nos chama a atenção para a necessidade dessa constância com Deus. Como cristãos, nós é claro que estamos sujeitos a passarmos por muitas situações, dificuldades, provas, mas isso faz parte do processo. E Deus, Ele quer que mesmo diante destas circunstâncias, nós permaneçamos na fé. E permanecer na fé significa permanecer guardando o entendimento daquilo que Deus já disse a nosso respeito. E aí está onde Satanás ataca tantas vezes as mentes para que as pessoas possam ter comportamentos que acabem destoando daquilo que um cristão deve ter. E na sequência da leitura aqui, o próprio apóstolo Paulo diz assim: ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Aí ele diz assim: mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Que coisa gloriosa é quando a própria palavra, depois deste exame, ela traz para nós a conclusão: aprovados. Porque a reprovação aqui seria a reprovação daqueles que negaram a fé, daqueles que negaram o chamado, daqueles que não foram perseverantes dentro daquilo que Deus os chamou. E me vem aqui agora, nós podemos tomar aqui o exemplo de Jacó e Esaú. Porque Esaú, ele que nasceu ali debaixo daquele sinal inicial da bênção da primogenitura, a própria Escritura diz, eu creio que Hebreus capítulo 12, que Esaú ele não tinha a exata noção do que representava aquela bênção da primogenitura, que é um tipo também do Espírito Santo, que é pela justificação da fé, daquilo que é necessário que se creia para alcançar essa bênção. E Esaú, ele foi tão displicente, tão desinteressado com aquilo que aparentemente já era dele, Sim. que ele chegou em determinado momento da sua trajetória, que ele parou para pensar e disse: não, isso aqui não tem tanto valor assim quanto parece. A ponto da própria Escritura dizer que por um prato de lentilhas, ele trocou aquela bênção. Mas depois, quando ele percebeu o que ele havia feito, ele chorou amargamente. Mas não havia mais tempo, porque ele já se encontrava reprovado. É verdade. E para nós, que temos sido chamados para crermos na palavra deste dia, Deus, Ele quer que nós entendamos o valor daquilo que Ele tem nos dado. Sim. E uma das maneiras de nós realmente expressarmos para Deus que o que temos é de muito valor, é a maneira pela qual nós tratamos a palavra de Deus. É verdade. Jacó, que era um suplantador, um enganador, ele sabia a bênção da primogenitura. É. E ao saber do significado daquela bênção, quando ele alcançou a bênção, ele não soltou. É verdade. A ponto de, no Val de Jaboque ali, ele teve até que lutar com o anjo. Sim. Mas ele sabia que ele sairia daquele encontro não mais um Jacó, Sim. mas agora um Israel, Sim. um príncipe com Deus. Não mais um enganador, mas agora um aprovado. Aquele que captou, que compreendeu o valor da primogenitura, que é a bênção que Deus tem derramado para os seus filhos em todo o tempo. Sim, irmão Fernando. Só falando sobre Esaú não valorizar a primogenitura, a Bíblia diz que somos salvos pela graça através da fé. Sim. Às vezes nós falamos muito de fé e vem na nossa mente a fé para alcançar um milagre, uma cura, uma provisão, alguma coisa, e nós sabemos que isso cumpre pela palavra. Verdade. O profeta de Deus diz: a pessoa que tiver fé e confiar naquilo, aquilo vai acontecer, se for a vontade de Deus para a vida daquela pessoa. Mas se eu fui salvo pela graça, favor e merecido de Deus nos salvou, eu tenho que ter a fé dentro de mim também, para confiar nesta palavra. Sim. De que um dia ele desceu aqui, se fez carne, andou no nosso meio, morreu na cruz do Calvário. Através do seu sangue ele nos lava dos nossos pecados e nos dá o Espírito Santo para viver uma nova vida. Então,
Eu fui salvo pela graça, mas através da fé, de confiar nesse sacrifício perfeito. Nós podíamos pegar o que o profeta diz. O Calvário foi completo, ele foi composto. Sim. Ele foi para a nossa alma. Quem sabe poderíamos pegar. Fomos salvos pela graça através da fé. E através da fé, crendo na salvação que foi pela graça na cruz do Calvário, ele limpou minha alma. Ele pegou os meus pecados, jogou no mar do esquecimento. Eu posso ter fé e confiar e descansar naquilo. Mas eu também posso ter fé, como disse o profeta nessa escritura composta, e descansar que lá também ele me curou, ele me salvou, ele me libertou. Mas há uma fé que foi dada, que foi derramada, que foi a graça de Deus, que Jacó, que Esaú um dia, só porque a barriga dele estava roncando um pouquinho, e ele foi lá e trocou por um prato de lentilhas, sem pensar que um dia ele ia falar com o pai dele: pai, não sobrou nada. E ele: nada, meu filho. Passei tudo para o teu irmão. E às vezes essa fé vem, essa palavra vem, a mesma palavra que o Senhor Jesus Cristo veio trazendo e mostrando, como o Senhor falou na quinta, não nada misturado, não nada hibridizado, mas esta palavra que é o próprio Deus, produzindo a fé dentro de nós, para descansar naquilo que Ele deixou e saber que Ele vai cuidar daqui para frente. É por isso que o profeta Irmão Brana diz: é preciso que a fé descanse sobre algo. Naquela mensagem, Véu Adentro, o profeta diz assim: por que as pessoas são tão inconstantes? É também uma tradução daquela mensagem. E o profeta diz: uma das razões pelas quais as pessoas são tão inconstantes é porque elas não eu posso dizer assim, elas não avançam na sua caminhada. Elas sempre ficam apenas ali no átrio exterior, dizendo: eu já estou aqui, Deus já tem me abençoado com algumas bênçãos, mas existe um comando: prossiga. Não fique ali no átrio exterior, nem fique apenas no lugar santo. É véu adentro. É diante da glória de Shekinah que a vida de Deus pode de fato vir, e aí essas bênçãos do Calvário, no coração do indivíduo, que já é uma nova criatura, elas vão ter efeito. Aí você começa a entender o Evangelho não apenas como Deus, no estalar de dedos, tendo que nos atender nas nossas necessidades, trabalhando como um garçom para nós, como um serviçal para nós. Não, nós começamos a entender o Evangelho dentro da essência daquilo que esta mensagem traz para nós, que é um Evangelho pleno. E dentro deste Evangelho pleno, Deus, Ele tem o direito de fazer conosco aquilo que Ele quer. Ele pode fazer com que nós passemos por problemas e ainda assim Ele sabe que nós não vamos negar a fé. Ele também pode nos abençoar com toda sorte de bênçãos, como nos abençoa. E sabe que você permanece crendo não porque circunstancialmente as coisas vão bem ou mal. Não, esta fé, ela está tão alicerçada no seu coração que nada vai te mudar. É algo tão necessário, irmãos, nós entendermos isto, porque nós sabemos as profecias que estão para se cumprir, já estão se cumprindo diante de nós neste tempo. E é um tempo em que a Bíblia diz que muitos iriam se apostatar da fé. Muitos iriam negar a fé. Agora, por que a Bíblia, advertindo a respeito deste dia, ela disse essa expressão, negar a fé? É porque Deus sabia que muitas pessoas, atrás talvez de bênçãos temporais, elas iriam até se alegrar com a palavra, momentaneamente. Mas, no momento em que fosse necessário manifestar esta vida, o Espírito Santo, esta fé perfeita, é aí onde muitos não conseguem prosseguir. E por que não conseguem prosseguir? É porque não foram chamados. Sim. Porque aqueles que foram chamados por Deus para este dia, para manifestarem a palavra, eles não vão negar a fé. Bom, Fernando, lá no meu comércio, tem algumas moças que trabalham comigo lá. Tem a irmã Esté, a irmã Yasmin, tem uma moça chamada Ana Júlia. Ela ainda não é uma cristã na mensagem. Certo. E esses dias eu falei com ela: Ana Júlia, você precisa de fé de arrebatamento.
Hoje na camisa tem escrito fé, no para-choque do caminhão tem fé, no vidro do carro tem fé. Falei com ela, Ana Júlia, não é esse tipo de fé, apenas natural, receber uma bênção, confiar aqui. Falei com ela, você precisa hoje de uma fé de arrebatamento. O senhor falou, alguns apostatarão da fé. A pessoa às vezes pensa que porque ela crê que ela vai receber uma bênção, ela tem a fé, ela pode ter fé para aquilo. Mas hoje nós estamos vivendo em um dia de arrebatamento. Se nós olhamos aos arredores, a periferia, as notícias, é tempo, é sinais, é Lucas 21 se cumprindo, Lucas 17 se cumprindo, é São Mateus 24. E eu falei com ela isso, falei, Ana Júlia, olha para o mundo que nós estamos vivendo e você tem que ter uma fé hoje de arrebatamento para tirar você da terra, transformar o seu corpo e te levar daqui. Esta fé que uma vez foi dada aos santos. Esta fé que um dia, quem sabe, quando Paulo andou aqui, ele não precisou, quem sabe, olhar para os sinais e ver o dia que ele estava vivendo. E quem sabe, eu creio que os irmãos vão entender, ter uma fé de que ele seria arrebatado naquele dia. Mas hoje, o nosso dia, olhando para as promessas, as escrituras, e a promessa e a escritura falando de que alguns apostatarão da fé, é a fé que é necessária hoje, é a fé para ir embora. Ô, irmão Johnny, olha o que Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, ele diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, o Espírito Santo, ele conecta a palavra de uma forma tão tremenda, que ele conecta até na estação e no dia certo em que aquilo, que nós chamamos aquilo, é a profecia, vai se cumprir. Então Paulo está dizendo, mas o Espírito expressamente diz. Então o Espírito Santo estava tomando a boca daquele profeta ungido de Deus para dizer, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Eu creio que o senhor citou aqui, agora há pouco, aquela escritura de Romanos, onde nós lemos, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Mas Paulo aqui está dizendo que alguns iriam se apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja como o Espírito Santo é zeloso de cuidar da nossa alma. Porque antes do perigo, se nós caminhássemos apenas confiando em nós mesmos, nós seríamos presas muito fáceis para Satanás. Mas a graça e a misericórdia de Deus sempre nos adverte antecipadamente do perigo que durante a nossa trajetória nós iremos encontrar. E Paulo aqui dizendo, nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos. Então, irmãos, se lá no Éden, Satanás, ele usou sentidos para começar a tentar fazer com que a palavra caísse em descrédito para Eva, nesta hora, o mesmo Espírito estaria em operação. Só que às vezes as pessoas pensam que apostatar-se da fé é apenas quando elas cometem coisas absurdas, até que nem deveríamos nomear aqui porque não convém. Mas apostatar da fé é muito mais profundo do que apenas quando alguém comete um pecado terrível e aquilo é algo escandaloso, podemos dizer assim. Apostatar da fé significa que a pessoa deixou de crer em toda palavra que sai da boca de Deus. Isto nas mínimas coisas. Portanto, se Deus disser algo a nosso respeito, e se nós não crermos plenamente naquilo que Deus diz, então é uma condição de apostasia. Porque nós não estamos confiando, então, que aquilo que Deus diz é absoluto. É por isso que o eleito, a eleita, usando esse termo que o profeta gostava de usar, já nasce com essa característica de descansar naquilo que Deus diz. O senhor tem aquele parágrafo aí daquela mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem? Tenho sim. O senhor poderia ler, antes aqui o senhor até citou,
Eu creio que esse parágrafo que o irmão Johnny vai ler, ele retrata muito bem essa necessidade de nós termos completa dependência de Deus, sobretudo quando se trata de fé, que é revelação, que é descanso no plano de Deus. Sim, parágrafo 110, mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. O profeta de Deus diz assim: notem, o homem tem os mesmos 6 sentidos que ele tinha há 6.000 anos atrás. 6.000 anos atrás, com os sentidos que ele sempre teve, ele contatou sua casa terrestre e servia a Deus. E agora, nos últimos 75 anos, o homem tem evoluído do cavalo e carroça de 2 rodas para um astronauta. Por quê? Ele se apartou da sua fé em Deus e transferiu seus sentidos e sua habilidade como ser humano. Você notou isso? Ele deixou de confiar em Deus e passou a confiar em si mesmo. Bom, Fernando estava falando com o senhor. Quando eu li esse parágrafo a primeira vez não, já tinha lido, eu peguei essa mensagem novamente. Quando eu comecei a ler, o homem tem os mesmos 6 sentidos. Como eu disse, o senhor, cheguei a parar, escrevi os 5 ali, em cima dos 6, mas depois eu falei, eu vou continuar lendo. E quando ele nos joga lá em Gênesis, os mesmos 6 sentidos de 6.000 anos atrás, e eu parei um pouco e comecei a meditar, e eu falei, há 6.000 anos atrás, vamos pegar, e me veio Adão. Adão tinha fé, irmão Fernando. Mas Adão tinha fé, irmão Johnny, para quê? Ele não tomava remédio, não tinha hospital, não tinha ladrão, os animais o obedeciam. Mas se nós formos em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria e ele fala assim, ó, domina, você vai sujeitar as aves dos céus, os répteis, os animais, os peixes do mar. Adão então, ao ouvir aquela palavra, e a fé vem pelo ouvir a palavra, aquela palavra quando ela vem, ela traz a fé dentro dele que ele era um semideus. E ele podia sujeitar aquilo, dominar sobre as coisas. Só apenas uma inferência, irmão Fernando, me perdoa, mas quem sabe ele estava andando assim, ele viu uma girafa. E ele falava, girafa, abaixa aqui, eu quero conversar com você um pouco. E ela abaixava, ele conversava com ela, depois ele a despedia. Ele era o dominador, ele sujeitava tudo, ele era um semideus, ele era o governador da terra. E ele podia ter fé, porque ele ouviu Deus falando, sujeita, domina. Só que o profeta vem e diz assim, nos últimos 75 anos, ele se apartou da fé. O profeta nesse parágrafo ele diz assim, com os seus 6 sentidos, ele contatou sua casa terrestre e servia a Deus. Para contatar a casa terrestre eu preciso só de 5 sentidos. Para andar, para viver aqui nesse planeta eu preciso de 5 sentidos. Tato, olfato, visão, paladar e audição. Mas eu preciso da fé. Para mim poder entrar em, vamos dizer, intimidade, ou como o profeta diz, servir a Deus, captar a palavra, ouvir, pôr em prática. Adão viveu, quem sabe centenas, milhares ou milhões de anos antes dele descer da sua posição ali por causa de Eva, porque ele tinha uma fé que ele podia descansar naquilo. Aí nós vemos o efeito maléfico do pecado. Sim. Porque quando o pecado tomou ocasião e começou a enraizar ali dentro do coração do homem, e nós podemos entender isso quando eles creram na mentira do diabo. Sim, sim. Eles perderam essa condição de serem semideus, Sim. de dominação, de domínio. Por isso que o irmão Branham, quando ele mostra o que Deus veio trazer a nós neste tempo, ele vem mostrando que Deus veio restaurar esta fé. Verdade. Por meio da palavra. Porque o pecado, ele sempre vai trabalhar dentro dos sentidos humanos. O diabo, tudo que ele apresenta às pessoas tem uma aparência bela para os sentidos. É verdade. O irmão Branham chega a aplicar assim, dizendo o pecado é tão belo. Sim. É uma expressão até estranha, mas como assim tão belo? Belo para a carne. É. Belo para os sentidos. Por isso que o homem natural, que não é governado pelo Espírito Santo, que é o super sentido chamado fé, ele sempre vai ser atraído pelas coisas carnais, pecaminosas, Sim, sim. que vão trazer um prazer momentâneo para a carne
mas Sim. ao final vai gerar morte. Sim. Por isso que o profeta está dizendo, se o homem permanecesse sendo governado por este super sentido, chamado fé, ele nunca teria perdido a sua condição de ser um semideus. Verdade, Fernando. Profeta de Deus, na mensagem Um Super Sentido, só leu na quinta. Profeta de Deus diz que os outros 5 sentidos estão na mente. Esses 5 sentidos, Satanás pode entrar e tocar e mexer. No parágrafo 57 dessa Um Super Sentido, o profeta de Deus diz que a fé é o Espírito Santo em nossos corações. Nessa, profeta de Deus diz, Satanás não pode tocar. O senhor falou aqui que quando uma pessoa ouve outrem sobre uma coisa, outrem também tira ela de outra coisa. Mas quando uma pessoa, pela fé, por ouvir a palavra, vamos dizer, essa fé que uma vez foi dada aos santos, essa fé que lá nos santos fizeram eles fazerem tantas coisas, e temos uma galeria de heróis da fé. Quando esta fé, ela entra em nossos corações por ouvir a palavra e ancora lá dentro, não importa o que o outro indicar ou o outro indicar fale. Se isso já está guardado lá dentro, ancorado, como o profeta de Deus diz, e batido o prego do outro lado, Satanás não tira. Às vezes alguém pensa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido, e acha que apenas falando sobre alguma coisa natural, uma morte. Mas isso fala também de Satanás vindo. Porque se... Vamos ver uma coisa aqui. Se a palavra de Deus em nossos corações, nós confiando e crendo nesta palavra, ela vai gerar aquilo que Deus prometeu em sua palavra. Mas Satanás também sabe que se nós tirarmos o foco dessa palavra de dentro de nós, ela pode ter todo o poder que ela tem. Para outra pessoa, para aquela outra, mas para mim ela não vai ter. É por isso que Satanás ele trabalha sempre pelo meio científico, diz o profeta. Sim. Porque a ciência trabalha com a razão. O profeta dizendo aí nessa mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, ele diz, por que o homem, nos últimos 75 anos, disse o profeta, eu creio que em 64, quando ele prega essa mensagem, o homem em menos de 100 anos havia saído do cavalo para o astronauta, por meio da ciência. Mas tudo o que acontece no natural tipifica o espiritual. Sim. Porque o profeta, na mensagem Contagem Regressiva, ele faz um paralelo, dizendo, Lutero, ele estava ali cavalgando uma carruagem, Sim. mas depois veio Wesley, com o motor de um carro, eram mais cavalos. Depois, os pentecostais já eram um avião voando ali. Sim. Mas o irmão Brando diz, só que agora nós estamos vivendo na era do astronauta. Verdade. Espiritualmente falando. Alguém que está voando muito além de uma condição de hoje, tem talvez condições adversas para voar, amanhã não. Um astronauta está muito além das tempestades. É verdade. Agora, por que o profeta estava dizendo que o homem está sempre tendendo a confiar em si mesmo? Porque a geração mais incrédula que já nasceu sobre a terra é esta geração. Porque as pessoas hoje, elas têm tudo a um simples toque. E a tecnologia vai avançando e as pessoas começam a não querer depender mais de Deus, porque diz, não, eu posso ir ao médico. E talvez eu ligo meu carro, eu viajo, e eu tenho dinheiro, eu tenho condição, e a tecnologia está aí para trazer tanto conforto para nós. Não que isso também seja algo que nós não possamos também nos beneficiar. Nós viemos para cá com os nossos carros. Sim. Mas um cristão, ele não confia em nada que é natural. Sim. Por quê? Porque se amanhã tudo isto falhar, e nós não tivermos os nossos carros, e não tivermos os nossos empregos, e não tivermos emprego, e não tivermos dinheiro, nós vamos viver de quê? Da palavra. Sim. Fé na palavra. E é isso que Deus está querendo que nós manifestemos neste tempo. Esta fé de arrebatamento é uma fé que nos tira deste mundo. Sim. Por isso que a expressão arrebatamento, ela fala de uma condição, de uma atmosfera que nós vamos sendo envolvidos por ela, que vai tirando os nossos pés daqui. Não que nós deixemos de trabalhar, de estudar, de conviver, não. Nós temos as nossas obrigações.
Mas isso não nos move. Nós Sim, não estamos sim. aqui para criar algo pessoal, algo que vai envaidecer-nos, que vai nos engrandecer. Não. Nós sabemos que há um plano de Deus para nós neste tempo, que é tirar-nos desta terra, por meio da fé. Por meio da fé. Só entrou numa coisa que eu havia falado, usando esse aqui, quando eu preguei em Ibirité. O homem nos últimos 75 anos tem evoluído, do cavalo para um astronauta. E eu falei com os irmãos, na época do cavalo, casava-se e ia morar numa casa de pau a pique. Arrumava o chão ali com esterco de gado, e as paredes eram feitas de adobe ali, de barro. Criava-se 10, 12 filhos, não tinha SAMU, não tinha uma emergência. Lavava-se roupa no rio, não tinha como ir para o hospital para ganhar os filhos, era parteira. E hoje, irmão Fernando, nós vemos muitas bodas de ouro, de diamante, de paz. Está lá o casalzinho de idosos, de senhores, comemorando com os filhos, netos, bisnetos, porque um dia, irmão Fernando, ainda que numa ignorância antes, sem conhecer a palavra, eles casaram confiando em Deus. E tinha cobra e tanta coisa, mas eles confiaram e descansaram em Deus e criaram as suas famílias. Hoje o homem só falou sobre a geração mais incrédula. Sim. Hoje não se tem fé que pode se casar e criar um filho. Hoje a fé tem descido a um nível tão baixo, as pessoas têm deixado tanto a fé de lado. Só falou sobre os automóveis. Hoje a pessoa, porque ela tem um carro seminovo ou um carro tecnológico com controle disso e daquilo, ela entra dentro do carro e põe a sua família e não se faz uma oração. É simples, mas está dentro do nosso assunto. Ela não faz uma oração e ela entra dentro daquele carro e daí a pouco ele está encaixado debaixo de uma carreta. É por isso que a vida cristã, ela é repleta de tantas minúcias, tantos detalhes que Deus vem restaurar para nós. Deus vem restaurar. Alguém poderia dizer, mas será que Deus vai estar atento a esse tipo de atitude? Vai. Porque um cristão, ele é cristão na plenitude daquilo que é exigido dele. Um cristão, diz o profeta Irmão Brana, ele recebe de Deus ali o seu salário, ele compra o mantimento para sua casa, mas quando ele vai se alimentar, ele sabe que quem deu aquela alimentação para sua família não foi o seu salário, foi Deus. Ah, mas eu que trabalhei? Não, Deus que te deu saúde, Deus que proveu aquele emprego, Deus que proveu a sabedoria para que você ganhasse aquele dinheiro. Tudo é Deus. É por isso que nós somos chamados, eu posso dizer, conclamados a confiar em Deus. Porque se tudo falhar, Deus não vai falhar. Só que quando você olha para um ímpio, no primeiro sinal de que aquilo que ele está apoiado, no primeiro sinal de que aquilo vai ruir, ele não sabe o que fazer. Ele não tem esperança. Ele não sabe para onde ir, porque tudo que o ímpio coloca os seus pés é areia movediça. Sim. Tudo neste mundo é areia movediça. Sim. Eu estava ouvindo há algum tempo, eu creio que numa rádio, alguém comentando e dizendo assim, a economia, ela estava começando a ter alguns sinais de recuperação no mundo depois dessa pandemia. E logo agora tem essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a economia já está com sinais de que não está tão bem, e as coisas parece que não querem caminhar tão bem, a projeção de melhora parece que não vai se consumar, e aquela pessoa dizendo ali, de forma tão pessimista ali, dizendo, e agora? E quando eu ouvi aquela pessoa dizendo ali, é claro que ele é alguém que estuda os números da economia, ele está falando com base num cenário que é real. Mas ao ouvir aquela pessoa dizendo aquelas palavras, e tão assim desanimado, dizendo o que vai acontecer, me veio logo no meu coração assim, o justo viverá da fé. Essa escritura não é aplicada só para os dias de Lutero, também, mas a palavra de Deus é viva hoje também. Deus está nos chamando a confiarmos inteiramente nele. Porque se a economia piorar, você tem a palavra. Se a economia for bem, você continua confiando na palavra. Porque você não confia no seu emprego. Sim. Você não confia na sua saúde. Não, eu posso ir, eu vou fazer, eu faço, eu projeto isso e aquilo outro, se Deus permitir.
Porque se Deus não nos permitir, nós nem levantamos. Com certeza. O senhor falou que o ímpio confia no que ele tem. Quando ele se vê sem essas coisas, ele não sabe o que fazer. Não sabe. Hebreus 11, a fé é o firme, não é oscilante, não balança, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Enquanto o ímpio, que não teve palavra, não ouviu, não deixou isso entrar dentro do seu coração e ancorar na sua alma, quando vem a adversidade, ele não tem o que fazer. Pouco tempo atrás eu fiz uma visita, o pastor Vilaça me pediu, e esse irmão, eu cheguei, ele estava bem, vamos dizer, aperreado assim, né? Bem, com a mente bem complicada assim. Comecei a conversar com ele. Ele falou, irmão Johnny, eu não sei nem aonde começar, eu não sei o que fazer, eu teria que ter alguma coisa para mim subir. Eu falei, sobe na fé. Falei com ele, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra, e você já tem a palavra. Falei, então sobe nessa fé, e quando você estiver na fé, ela vai te mostrar algo mais além. Uma pessoa que está em cima, ela consegue ver mais longe, ela vê mais, uma visão mais ampla. Eu falei, então começa pela fé. Você já tem a palavra. O ímpio não tem, ele não tem aonde se firmar. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, a Bíblia diz que caminhamos por fé e não por vista. Isto. Não é por visão, não é pelo que o jornal, ou pelo que eu tenho, ou pela conta do banco, ou pelo quem vai ser eleito esse ano, mas nós caminhamos é pela palavra, é pelo que Deus tem trago. Isso é tão necessário, irmão Johnny e amados irmãos, que se nós formos examinar o ministério do profeta de Deus para essa era, nós vamos perceber que Deus a todo momento estava guiando o profeta para descansar inteiramente na fé. Porque o profeta irmão Brana, quando ele recebe a comissão de Deus para trazer esta mensagem, o irmão Brana inicialmente ele olhou para si mesmo e disse, Senhor, eu tenho 7ª série. Como é que eles vão crer em mim? Eu sou de uma cidade pequena aqui dos Estados Unidos, de Kentucky. Eu vou pregar para reis, monarcas, para grandes sacerdotes, para grandes multidões. Mas o irmão Brana, quando ele ouviu o anjo ali, e o anjo do Senhor começa a falar a respeito da comissão que Deus havia dado ao profeta, o anjo do Senhor, a todo momento, não estava mostrando ao profeta quem o profeta era no sentido natural. Ah, Senhor, eu tenho 7ª série, eu vou te dar sinais. Eu vou colocar palavras na sua boca, que digo eu, mas foi o que aconteceu. Eu vou te guiar. Simplesmente vá e cumpra aquilo que eu estou te ordenando, que eu serei contigo. E o profeta, quando ele sai daquela caverna ali, creio que em 48... quando o anjo lhe aparece ali, o profeta vai até o tabernáculo Brana e ele prega a mensagem Davi e Golias. E o profeta aplica isto a si próprio, dizendo, eu sou um Davi. E eu estou indo lutar contra um Golias, que é o sistema religioso, o mundo. Mas Davi olhou para o seu tamanho. Davi olhou para a sua experiência de guerra. Davi olhou para quão habilidoso ele era para enfrentar aquele Golias. Davi não andou por vista, mas por fé. Ele simplesmente disse, quem é esse incircunciso que está aí desafiando o exército do Deus vivo? Quem é este ímpio aí? Essa pessoa que não tem nenhum pacto com Deus para vir aqui e tentar nos envergonhar. Não, este incircunciso vai cair. Ele pegou as pedras que o profeta diz ali, revelação, fé. Sim. E pela fé, Davi sabia que ele não precisava se preocupar ali, dizer, eu tenho que mirar, eu tenho que agora exercitar um grande treinamento aqui, porque eu agora vou mostrar os meus poderes, as minhas habilidades. Davi sabia que Deus era plenamente capaz de guiar aquela pedra, aquela revelação, no lugar onde Golias tinha no seu elmo um espaço. E aquela pedra acertou justamente naquele lugar onde tinha que acertar para que aquele gigante caísse. Fé. Isso eu estou aplicando ao que o profeta prega na mensagem Davi contra Golias. Sim. Por quê? Porque Deus estava mostrando ao profeta, vai ser por meio da fé que esta mensagem vai alcançar o coração da Amém. igreja predestinada. O senhor falou que fé perfeita está baseada no
descanso. Davi sabia que ele tinha sido ungido rei. Ele já era o rei, disse o profeta, só não tinha sido, né, sentado no trono. Davi sabia, quando ele foi enfrentar Golias, que ele não podia morrer enquanto ele não sentasse naquele trono. Porque Deus já havia falado, já havia ungido ele sabia que ele poderia morrer após sentar naquele trono. Mas até ele sentar lá, ele estava descansado. Ele sabia que o que Deus havia falado através do seu profeta, que era Samuel, tinha que acontecer. O senhor falou que o rico não tem a base. Quando ele precisa, as coisas naturais falham, ele não tem. A fé só vem por ouvir a palavra. Nós estamos chegando aí um dia onde tudo tem falhado. O que melhorou da pandemia, agora piorou novamente. A coisa está, vamos dizer, ladeira abaixo novamente, aumentando tudo. Mas há um povo que tem recebido uma fé. Esta fé por captar toda a palavra de Deus e voltando à fé dos nossos pais apostólicos. E agora vamos pegar com a descida do anjo forte, com toda a palavra aberta, Fernando, unindo cada cabo solto, porque vai haver a necessidade de falar a palavra. Como que alguém lá fora vai crer que ele vai falar e um alimento vai aparecer, ou algo que ele tiver necessidade daqui a alguns dias, se ele não ouviu, se ele não captou, se ele não examinou dentro dele, se ele não fez uma prova? Espera aí, o profeta de Deus fez. Eu quero que o esquilo venha, passa por aqui, olha para aqueles fazendeiros do lado de lá, e ele vai subir aqui e eu vou atirar no olho dele. Ele sabia, tinha que ser daquela forma. Alguém está ouvindo uma palavra que fala do poder da palavra falada. Às vezes, nós vamos comprar um perfume e vem um vidrão, mas eles te dão uma amostra grátis. O profeta de Deus teve uma amostra daquele poder. E ele passou o cheirinho dela para nós, como que é, a essência dela. Deus, ele tem um vidro inteiro para a igreja usar, disse o profeta, nesse último dia. A plenitude seria usado pela igreja. Mas como que alguém vai usar esse poder e ter essa fé dentro dele para poder falar: Senhor, eu não tenho na minha mesa? Se ele não ouviu, se aquilo não entrou, se ele não provou, se ele não examinou, se ele não olhou para os últimos dias, como o senhor começou falando aí. Hebreus capítulo 10, versículo 36, eu creio que conecta-se bem aqui, irmão Johnny, a esta grande verdade. Paulo escrevendo, dizendo assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Por que paciência? Porque, irmãos, a nossa fé, ela é provada. E eu creio que Pedro, ele aplica dizendo que ela é como o ouro, mais preciosa que o ouro. E o profeta diz: como que um ouro, lá nos tempos dos indígenas nos Estados Unidos, como que um índio ali pegava aquele ouro para tirar as impurezas daquele ouro? Era batendo, batendo, até que ao olhar para aquela pedra, o índio pudesse ver a sua imagem. E o profeta diz assim: Deus também trata conosco da mesma maneira. Porque o ouro fala de divindade. A divindade está onde, diz o profeta? Em carne humana, em nós. E se nós, então, guardamos dentro desse véu de carne essa divindade, então há uma imagem que vai ter que ser projetada em nós, que não é a nossa imagem, é a imagem de Cristo. Por isso que Paulo está dizendo: necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, ou seja, você perseverou na palavra, possais alcançar a promessa. Ninguém alcança a promessa de Deus sem primeiro fazer a vontade de Deus, sem primeiro esperar com paciência no Senhor. E por que isto se conecta com este dia? Dentro do que o Senhor acabou de dizer. Porque as pessoas, elas se adaptam tanto ao comodismo do mundo, como nós dissemos, ao tocar de botões e coisas começarem a aparecer. Aperta um botão no micro-ondas e em 30 segundos o café, o leite já está pronto.
Em 1 minuto e meio, aquela comida já está pronta. É apertar botão. É a geração. Aperta o botão e a máquina lavou a roupa. Mas aqui a Escritura está falando, necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Lutero viveu da fé? Viveu para o seu dia. Paulo também. Irineu, Martim, Columba, todos os santos de todas as eras, eles tiveram que guardar a porção de fé para o seu dia. Porque senão Deus não teria prazer neles. Então, aqueles irmãos que estavam ali nas arenas para entregarem as suas vidas naquele tempo em que Deus estava trabalhando com a igreja debaixo da unção de sacrifício do boi. Eu creio que no domingo até, o pastor Vilaça citou aqui no culto, né? Uma conversa que ele havia tido com o pastor Vanderlei, que falando sobre perpétua e felicidade, aquelas duas cristãs que não tiveram nenhum receio de entregarem as suas vidas nas arenas. Quem que movia aqueles cristãos? Qual que era o sentimento que movia aqueles cristãos para dizer, não, eu não vou negar a fé. Ah, mas vocês terão que entregar suas vidas. Lá estarei, na arena. A minha vida, referente-se a essa vida aqui, ela não é mais preciosa do que a palavra. Estava ali prostrando-se como um sacrifício vivo a Deus. Quem que estava impulsionando aquela igreja para entregar-se nas arenas? A fé. A revelação. A revelação de que não negar a palavra era um prêmio. Não se envergonhar do evangelho é um prêmio. Mas naquele dia era a unção do sacrifício, do boi. Era entregar as suas vidas literalmente numa arena. Por isso que Paulo está dizendo, o que há de vir, virá um pouquinho de tempo, e não tardará, mas o justo viverá da fé. Aí nós poderíamos pensar assim, mas aquele tempo era tão difícil, hein? Mães terem que entregar os seus filhos para irem ali e serem sacrificadas nas arenas. Homens, tantos santos que tiveram que estarem ali entregando suas próprias vidas. Que tempo difícil foi aquele. Neste tempo que nós estamos vivendo, é um tempo mais enganoso do que aquele. É verdade. Porque o profeta Irmão Brana diz isso. Porque naquele tempo era um inimigo visível. Você nega Jesus? Não nego, então vá para a arena. Hoje, Satanás está camuflado. Naquele tempo, Satanás ele não estava com a Bíblia debaixo do braço ali, com a mensagem ali, dizendo, não, você não vai negar? Então tudo bem. Ali está o inimigo visível. Hoje, é invisível. E quando eu me refiro a invisível, é porque é o inimigo camuflado, ele é mais enganoso, é o tempo mais enganoso. É este tempo. Então é uma arena que nós temos que enfrentar, que é uma arena muito mais sutil do que a que aqueles santos enfrentaram. Mas como vencer este dia? Também por meio da fé. Porque Deus não muda. Se Deus deu fé para aqueles santos enfrentarem o seu dia, hoje Ele nos deu fé. Revelação de toda a palavra, para que nós possamos detectar Satanás em cada uma das suas armadilhas e vencer. É verdade. A fé de rapto está nas mensagens. As mensagens, elas vêm para nos levar à fé dos nossos pais apostólicos. Sim. Em Hebreus 11, o senhor citou de vários, da Perpétua, citou várias coisas. Em Hebreus 11, fala que muitos foram torturados não aceitando o livramento para alcançar uma melhor ressurreição. O profeta de Deus, quando ele vem trazendo esta restauração, em cada mensagem, vamos pegar aqui um pouco da palavra. Deus abrindo a Escritura, trazendo um pouco mais de luz e trazendo esta fé aos nossos corações. A fé de rapto está nas mensagens.
E se nós pegarmos o que Deus tem trago através das mensagens e aplicar isso nas nossas vidas, por quê? E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Nós estamos vivendo nos dias, irmão Fernando, que não há outra mensagem, não há outro mensageiro, não há outra era. E provavelmente nós ainda temos uma boa idade, não haverá outra geração. Sim. Então quer dizer que a nossa geração, ela foi escolhida para captar a mensagem da última hora. Ouvir o último mensageiro. Deus tira aquele mensageiro de cena. E pega aquela unção que estava sobre ele e continua agora dentro da igreja, que capta esta palavra e come este alimento. Isso. Quer dizer então, Fernando, que nós fomos escolhidos para viver o último dia e daqui para o rapto. Ah, mas os 7 trovões trariam esta fé, a revelação dos 7 selos. Sim, porque se nós pegarmos e ver que tudo que estava oculto, cada cabo solto, Deus uniu todas as coisas, tem repartido a nós, e não haverá outra mensagem, outro mensageiro, e provavelmente outra geração, nós podemos falar assim, para não ficar algo, né? Não, eu creio que isso está bem conectado até dentro do versículo 40 que o senhor leu de Hebreus 11. Não tem provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Então eu tenho que captar, Fernando, que eu nasci para ser arrebatado. Se eu recebi a mensagem, se eu crio no mensageiro, se nós estamos batalhando pela fé que uma vez foi dada, e batalhar por essa fé é também ver a vida do mensageiro. Claro. Ver a condição que ele viveu, ver cada ação, cada coisa. Deus teve o cuidado, irmão Fernando, de deixar a história da vida dele, livros, gerações e tantas coisas. Porque essa fé não é só nós lançarmos, como nós falamos aqui, sobre receber uma cura ou algo, vamos dizer, milagroso, estupendo assim. Mas é também confiar que da mesma forma que ele viveu uma vida pautada pela palavra, nós também podemos viver essa vida pautada com amor, trazendo, confiando tudo. O profeta de Deus, na mensagem Perguntas e Respostas número 9, ele falou que ele foi caçar com alguns irmãos e eles estavam atirando a 50 jardas e os irmãos acertando os esquilos, e ele ficou perturbado ou nervoso, que ele não estava acertando no olho, mas ele acertava na bochecha. Quem sabe dá 1 centímetro ali, de um esquilinho do olho na bochecha. E ele disse que ficou assim, e ficou meio perturbado, encostou assim, nervoso numa árvore, e Deus falou, eu te fiz assim. Porque ele sabia que o profeta não iria pegar uma palavra, alguma coisa, deslocar 1 centímetro ou aceitar ela faltando alguma coisa. Ou seja, não tem como separar a mensagem do mensageiro. Até as características pessoais do profeta foram desenhadas por Deus para que ele cumprisse o seu ministério. Esse detalhe faz muita diferença, toda a diferença, porque o profeta ele não era reformador. Isso. Esta mensagem que nós cremos não é uma mensagem de fazer uma reforma, mas é uma mensagem de restaurar. Isso. E reformar, talvez, podemos, é claro, que dizer que tem a sua importância para o tempo de uma reforma, como Lutero, com certeza, como Wesley. Houve foram tempo, importantes, né? Claro. Foram enviados por Deus, claro, para o seu dia, como reformadores. Sim. Mas no tempo da restauração, porque o que é restaurar? É voltar ao estado original. É aquilo que nós já temos aprendido, mas sempre convém citar, até para que os novos possam também entenderem. É como se você pega uma casa, e aquela casa está ali já bastante velha, precisando de algumas mudanças ali na estrutura, e você pega aquela parede que já está um pouco mofada, e você pinta aquela parede de branco, de amarelo, a cor que talvez ali seja a cor mais fácil de ser aplicada naquele momento, porque é algo para reformar. Mas quando chega o tempo da restauração, aí o dono daquela casa diz, essa casa, quando ela foi feita, de acordo com o projeto, essa parede aqui era branca, essa parede aqui era azul.
A lâmpada aqui não estava aqui desse jeito, a lâmpada estava aqui. Essa porta não estava aqui. No projeto, essa porta estava aqui. Então a reforma, ela tem o seu lugar. Mas a restauração, ela tem que ser conforme o projeto original. E por isso que o profeta tinha que ser como ele foi. Nervoso, Ele para tinha que ter esse detalhe, essa precisão na palavra, porque não era uma mensagem para reformar. Era voltar à fé original. Por isso que o irmão Branham, na mensagem, creio que a revelação de Jesus Cristo, ele diz assim, o que a igreja tem hoje, é um direito inalienável ela ter hoje o que a igreja teve no Pentecostes. Ninguém tira dela. Ninguém pode tirar hoje desta igreja verdadeira do tempo final o viver pela palavra. Sim. Porque quando nós olhamos o livro de Atos, Atos do Espírito Santo nos apóstolos, todos aqueles sinais, maravilhas que Deus estava ali operando nos apóstolos, não foi num tempo de bonança. Sim. Foi num tempo de bastante provação e até perseguição. Porque às vezes nós nos encantamos em ler ali Paulo e Silas na prisão, cantando. Sabe onde eles estavam cantando? Na prisão. Pedro e João, depois de um grande sinal, prodígio, maravilha, um coxo levanta-se e anda. Eles não foram aclamados, eles foram esbofeteados, apanharam, ficaram presos para não falar quem havia feito que era Jesus Cristo. É verdade. Mas por que eles permaneceram? Porque eles tinham a fé de Jesus Cristo, operando aqueles sinais por meio da palavra. E é o que o senhor acabou de dizer. Esta mesma fé, e quando nós falamos a mesma fé, a mesma operação do Espírito Santo, ela tem que estar hoje vivendo em um povo. Não apenas quando nós olhamos para os prodígios, os sinais e as maravilhas, não apenas dentro desse âmbito, mas a transformação de vida que a palavra produz em nós. É aí que nós temos que voltar a citar o tempo enganoso que nós vivemos, que o profeta disse que falsos ungidos se levantariam. Isso. Falsos ungidos, por quê? Porque eles operariam sinais, prodígios, maravilhas, curas, milagres. E muitos, ao olharem para aqueles prodígios, diriam, é verdade. Mas não. Aqueles homens falsos ungidos estariam operando aquilo sob uma unção de engano. Mas como então conhecer qual é a unção verdadeira? Pela fé perfeita. Que está descansada na palavra perfeita que vai produzir o resultado perfeito em nossas vidas. Irmão Fernando, o senhor reparou como que a fé nos leva a olhar a palavra de uma forma assim, de um ângulo diferente. Deus fez o profeta nervoso para acertar o alvo. E ele era o último mensageiro que tinha que preparar um povo para acertar um alvo, uma fé tal para ser arrebatado. Aonde nós lemos sobre aqueles que viriam com espíritos errados para tirar essa palavra, e isso então tiraria do povo essa fé de rapto. Quando Eva, ela sai ali desta palavra, e tudo ali é desfigurado, nesse último dia, Deus manda um mensageiro que o propósito dele, se ele não acertasse o alvo, ele ficava nervoso. Mas é porque Deus sabia que ele teria o cuidado de levar o povo, a igreja, os predestinados ali, a acertar o alvo na palavra, porque agora é tempo de arrebatamento. E viriam muitos falsos espíritos errados para poder tirar esta palavra, para corromper o entendimento e tirar a condição de rapto. Isso seria algo tão perigoso que Jesus disse que, se possível for, enganaria até os escolhidos. É verdade. E a maior forma de provar os espíritos, diz o apóstolo São João, é pela palavra. Por que pela palavra? Porque toda revelação verdadeira, ela produz uma mudança na vida. Porque é o que nós citamos até ontem aqui. De nada adianta alguém pregar algo se aquilo não transformar a sua vida. É o mesmo exemplo de Noé pregando, vai vir um dilúvio. Mas você está preparando-se então
para estar guardado desse dilúvio? Se Noé ficasse deitado numa rede, dormindo o dia inteiro? Havia um dilúvio e ele está deitado na rede. Mas Noé estava pregando a palavra e estava construindo algo. Sim. Toda a revelação que vem de Deus, ela causa um impacto em nossa vida. Com Esse certeza. impacto ele pode ser medido pela transformação de vida. Sim. Mudança de natureza, mudança de propósito, mudança de desejo, mudança de entendimento, renovação de entendimento. Sim, às vezes a gente ouve uma palestra, quem sabe numa empresa ou algo, e a pessoa que vai e capta aquilo, ela sai dali com um objetivo. Ela ouviu algo, aquilo entrou na sua vida e ela fala, eu quero fazer isso. Sim. E ela sai com o objetivo de alcançar, ela vai mudar a sua vida para poder alcançar aquilo. A fé, da mesma forma, espiritualmente falando, ela começa a captar essa palavra. Ela começa a ver de juízo, de terremotos e coisas, e maldade, e homossexualismo. Mas da mesma forma que ela começa a ver essas coisas, ela também começa a ouvir que há uma terra além do rio. Há um arrebatamento, há uma transformação de corpos. Em 2 Coríntios 5, o 7 é caminhamos por fé e não por vista. Mas a partir do primeiro verso, Paulo vem falando da transformação dos nossos corpos. Quem sabe o homem com os 5 sentidos está agarrado na academia e cuidando tanto, vamos dizer, desta carne aqui, tem que se cuidar, ela é templo do Espírito Santo. Mas alguém que tem a fé, Fernando, que ouviu a palavra e sabe o dia que ele está vivendo e captou a última mensagem e sabe que a igreja está prestes a ir embora, ele vai cuidar daqui. Mas ele vai cuidar da alma lá dentro. Exatamente, ele vai cumprir aquilo que a Escritura diz para nós deixarmos todo o embaraço. Que Eu creio que pecado. até podemos terminar Pode, aqui sim. lendo essa Escritura, Hebreus 12. Sim. Nós estávamos citando Hebreus 11, é logo a sequência. Hebreus capítulo 12, primeiro versículo. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olha que expressão tão tremenda, hein? Olhando para o lado direito, para o lado esquerdo, para trás, para o irmão, para a irmã, para o vizinho, para o amigo, para Jesus. Isso aqui não tem como nós não nos lembrarmos, irmão Johnny, daquilo que nós comentávamos antes de virmos para cá. Quando Pedro estava naquele barco e Jesus vem caminhando sobre as águas. E Pedro disse, Senhor, me permita ir também andando sobre as águas. E Jesus disse, vem. E quando Pedro vai, ele caminhou por sobre as águas por algum tempo. Mas, de repente, ele começa a olhar para a direita, ondas, para a esquerda, e o perigo, e o vento, e o perigo. Ele começou a afundar. Se ele se mantivesse olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ele não teria se afundado. Isso é uma lição para cada um de nós nesta hora. Permaneçamos olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Quem é Jesus Cristo? É a palavra. Amém? Amém. Como Creio que que nos leva sempre a palavra, Fernando? Sempre a palavra. Não tem como fugir da palavra, né? Creio que os irmãos mandaram aqui a lista daqueles que participaram, irmão Johnny. Nós sempre temos uma expressão aqui no programa, né? Que o assunto nunca termina. Realmente é um tempo em que nós viemos até aqui e nos alegramos com a palavra, meditamos na palavra, sempre com o propósito de edificação. Porque tudo que a palavra produz em nós, a palavra original, a palavra de Deus, sempre vai nos apontar para algo que vai nos enlevar. É um enlevo espiritual, ou um enlevo, podemos dizer assim também. É algo que vai nos arrebatar. Por isso que enlevo é isso, vai nos tirar. Vai nos arrebatar. A palavra nos arrebata. Por isso que não tem como nós pensarmos em fé de arrebatamento fora da palavra. Porque se nós caminharmos por fé e não por vista, o que nós vamos começar a olhar? Para onde? Para a promessa da hora. Qual é a promessa da hora? É nós ficarmos aqui mais 100 anos e nós construímos um grande nome para nós mesmos
e uma rede de lojas, tomando o seu exemplo aqui, se me permite, e uma grande rede de lojas, e meu projeto para daqui a 50 anos. Não. O cristão, é claro que ele trabalha, ele tem a sua rotina, mas o seu projeto de vida é agradar a Deus por meio da fé, para que ele possa ser chamado. Vamos, meu filho, vamos, minha filha, para casa. Vamos ler então o nome daqueles que comunicaram a audiência aqui. Os irmãos mandaram a lista. O irmão Agenor, de Belo Horizonte, Carmen de Jesus e Tiago José, João Marcos e Sara Amaral, Francisco de Paula, Adriana e Clariana Oliveira, irmã Márcia e William Samuel, irmã Poliana Alves e filhos, irmã Lourdinha, todos estes em Belo Horizonte, Eliane Sarmento em Betim, Iraci e Natália Sidney em Contagem, irmão Sebastião, irmão Robson e irmã Osana em Esmeraldas, Edivaldo, Maria Helena, Priscila, Paloma, Rebeca Zap em Ibirité, Solange, Mateus e Lucas Gabriel também em Ibirité, José Mauro e Terezinha Gomes em Juatuba, Daniel e família em Nova Serrana, Donizete e Estefânia em Ribeirão das Neves, Antônio e família também em Ribeirão das Neves, irmão Roberto e família em Santa Luzia, irmã Vânia em Vespasiano. Alguns irmãos aqui comunicaram a sua audiência por meio do chat. Elizabeth Vanderlei em Belo Horizonte, Betânia Amaral em Conceição do Mato Dentro, Lúcia Helena em Betim, irmã Isabel Maertz da Saxônia na Alemanha, irmã Adriana Silva em Santa Luzia, Jusilene de Jesus em Ribeirão das Neves, irmã Silvane em Belo Horizonte, Antônio Paulino em Ouro Branco, Deusmira Batista, Elza Teodoro em Vespasiano, José Moreira também em Vespasiano, a irmã Helenice e as suas irmãs ali em Sabará, Expedito Soares, irmão Expedito aqui em Belo Horizonte, irmã Renata em Ribeirão das Neves, irmã Geralda Paula em Ibirité, irmã Ivone Aparecida, o irmão Adelson Santos e a irmã Luana em Belo Horizonte. O irmão Adelson, nosso companheiro aqui, está ali se recuperando de uma cirurgia no joelho. Creio que muito em breve estará aqui conosco. Irmã Rosária Gomes e família em Vespasiano, irmã Maria, irmã Bianca, Bárbara e Ozeni, irmão Rolf Borba em Piracicaba, Davi e Amália em Belo Horizonte, irmão Luiz em Pato Branco, no Paraná, Sônia e Cláudio em Piracema, Orlando, Orgelina e Mariana. Tem mais alguém aqui que comunicou? Irmão Luiz Paixão, o irmão Rolf Borba, lá em Piracicaba, o irmão Messias, aqui em Belo Horizonte, juntamente com a irmã Sandra, e também o irmão Doni, creio que seja isso. Eu creio que foram esses que comunicaram. Que Deus continue então abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que no próximo domingo, se Deus nos permitir, estaremos aqui para a Santa Ceia do Senhor, a partir das 17 horas. E que Deus continue fortalecendo a cada um de nós e que permaneçamos examinando a nossa fé. Examinando esta fé que Deus tem colocado em nós pela palavra, para que agrademos a Deus em tudo. Deus abençoe também, irmão Johnny, muito obrigado. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a todos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, então, se Deus assim nos permitir. I pledge this morning to Him with all my heart Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, that by His help and by His grace, que pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements flowing in this little old statue of mine.
até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, so I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo. I pledge